O cheque encontra-se disciplinado pela Lei nº 7357, de 2 de 9 de 1985, a chamada Lei do Cheque. Nesse sentido, tradicionalmente, o cheque é definido como sendo uma ordem direta e incondicional de pagamento, emitida por quem mantenha uma conta bancária junto a uma instituição financeira e endereçada, dirigida a essa instituição financeira, que é o chamado agente pagador, o banco sacado, a fim de que o banco sacado, na qualidade, na condição de agente pagador, e a partir da existência de fundos disponíveis, ou seja, de dinheiro, de propriedade do emitente, ou ainda de uma linha de crédito oferecida, disponibilizada pelo banco sacado ao emitente, a fim de que o banco sacado, na condição de agente pagador, efetue o pagamento deste valor literalmente expresso no título àquele indicado como beneficiário no título, ao chamado tomador ou beneficiário. Usualmente essa é a definição que se dá ao cheque. Nesse contexto, pode-se claramente identificar três posições jurídicas no cheque. O emitente, também chamado de sacador ou passador, o banco sacado, que é basicamente o agente pagador, que não é obrigado cambiário, ele não é devedor nesta relação jurídica, e a terceira parte, que é o tomador ou beneficiário, que é o credor, basicamente. Nesse contexto, na relação jurídica do cheque, a partir da definição tradicional e do próprio enunciado no artigo 1º da Lei do Cheque, depreende-se facilmente que o cheque é uma ordem direta e incondicional de pagamento, diga-se, uma ordem para pagamento imediato, para pagamento à vista. No entanto, é curioso observar que no Brasil, já ao longo de mais de 30 anos, formou-se uma prática, criou-se uma prática, um uso, um costume comercial denominado cheque pré-datado, ou ainda cheque pós-datado. Nesse contexto, o cheque pré-datado e o cheque pós-datado se inserem dentro de uma possibilidade oferecida pela própria Lei do Cheque, na medida em que, se por um lado a Lei do Cheque estabelece que o cheque é uma ordem direta e incondicional de pagamento, por outro não proíbe que, quando da sua emissão, o emitente, mediante um prévio ajuste com o credor, com o tomador ou beneficiário, combine que o credor, irá reter o título em poder de si e somente levá-lo, apresentá-lo ao banco sacado, ao agente pagador, numa data futura, previamente ajustada entre as partes. Pois bem, nisso consiste a prática do chamado cheque pré-datado ou cheque pós-datado. Caracteriza-se, portanto, como uma prática que não se encontra expressamente prevista pela legislação, pela Lei do Cheque, no caso, no entanto, não é proibida. E neste ponto incide o disposto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que textualmente diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Nesse contexto, enquanto uso, enquanto costume comercial, o cheque pré-datado, ou pós-datado, arraigou-se, sedimentou-se no direito brasileiro. E, a despeito de não estar previsto expressamente pela lei, vem sendo tratado pela doutrina e ultimamente também amparado, tem recebido amparo da jurisprudência comercialista. Nesse contexto, a doutrina usualmente faz uma distinção de ordem prática, eu diria que até técnica, entre o cheque pré-datado e o cheque pós-datado, na medida em que o pré-datado seria aquele título em que, no ato da emissão, o emitente preencheria o título com a data presente e no rodapé do título colocaria a inscrição bom para. Então esse seria o tradicional pré-datado. Ao passo que o pós-datado, conforme tem entendido a doutrina, seria aquele título em que o emitente, no ato da emissão, geralmente a pedido do próprio credor, o preencheria com a data de emissão como sendo a data futura, a data da efetiva apresentação do cheque, sem efetuar a inscrição no rodapé da expressão bom para. Por que motivo isso? Na verdade, essa distinção, aparentemente inofensiva, ela tem uma razão prática de existir. Isso porque o cheque possui um prazo prescricional, ou seja, um prazo para que o credor possa exercitar processualmente o seu direito à ação executiva, na hipótese de inadimplemento, de não pagamento, de insuficiência, de inexistência de fundos no título. O cheque possui um prazo extremamente exíguo, extremamente curto, para que o credor possa formular a ação executiva. Nesse contexto, o prazo prescricional do cheque é contado da seguinte forma. Existem basicamente dois prazos. Primeiramente, o chamado prazo de apresentação,
que será de 30 dias contados da emissão, que é o prazo de apresentação. É o prazo que o credor tem para apresentar, para levar o cheque até o banco. Esse prazo ele é fixado pela lei do cheque em 30 dias, quando o cheque é emitido na mesma praça, na mesma cidade em que o emitente possui conta bancária. E 60 dias quando o cheque é emitido numa praça diversa, ou seja, numa cidade diversa daquela em que o emitente possui a conta bancária. Findo esse prazo, esgotado esse prazo de 30 ou 60 dias, daí sim tem início a fluência do chamado prazo prescricional, que é de 6 meses. Então, portanto, para fins de aferir o prazo de validade do cheque, conta-se prazo de apresentação, 30 ou 60 dias, mais prazo de prescrição, 6 meses. Nesse contexto, o cheque pré-datado tem a desvantagem de que, desde o início, desde a sua emissão, naquela data da emissão, que é preenchida pelo emitente, tem início a fluência dos prazos de apresentação e prescrição, de modo que se a data, entre aspas, bom para, for muito distante da data da efetiva emissão, corre-se o risco do cheque prescrever antes de ser apresentado ao banco. Por outro lado, no caso do pós-datado, evita-se o início da fluência dos prazos legais, na medida em que preenche-se o título com a data futura como sendo a data de emissão do título. Da mesma forma que a doutrina, também a jurisprudência tem admitido a prática do cheque pré-datado. Prova disso é a súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça, que entende que caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. Isso significa que, na hipótese de emissão do cheque pré-datado ou pós-datado, mediante o prévio ajuste, o prévio acordo entre o emitente e o credor. Na hipótese de o credor vir a descumprir esse acordo e apresentar antecipadamente o cheque ao banco sacar, estará, consoante esse entendimento jurisprudencial, estará o credor obrigado a indenizar o devedor pelo dissabor, pelo desgosto causado pelo descumprimento do acordo. Logicamente que isso deve ser exigido em ação própria, na medida em que não possui base legal específica e resulta de um entendimento jurisprudencial. E da mesma forma, na ação cabível, será exigível uma indenização também por danos materiais, caso esses efetivamente venham a ocorrer pelo descumprimento do acordo celebrado.